Olá pessoal, sou a professora Maria de Lourdes Gorbiça, podem me chamar de Malu. Estaremos vendo a disciplina Clima Organizacional e Avaliação de Desempenho. Nos meses de fevereiro e março, vamos estudar avaliação de desempenho. E em abril e maio, estaremos estudando o clima organizacional. Inicialmente, nós vamos ver qual o histórico, de que forma que as avaliações de desempenho foram adaptadas e foram implementadas, principalmente nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil, e com que visão que elas foram implementadas. Estaremos vendo também quais são os objetivos, por que as empresas utilizam, com qual objetivo as empresas utilizam a avaliação de desempenho. E também veremos os métodos tradicionais. Eles estão muito mais ligados a uma visão mecanicista, no momento em que o homem ele era apenas uma extensão da máquina. E aí nós temos alguns tipos de avaliações que, apesar de pertencerem ao século passado, a década de até 1990, muitas empresas ainda utilizam esses métodos. Então temos o método da combinação binária, temos o método de análise crítica, temos o método de comparação binária e temos também aquele por escalas. Depois nós estaremos vendo os métodos mais atuais, mais contemporâneos, que eles estão muito mais ligados ao perfil do que o funcionário necessita. As empresas hoje necessitam de pessoas que tenham um perfil de proatividade, sejam criativas, busquem a inovação, saibam executar o trabalho, maior diversidade de atividades com um tempo menor. Elas precisam sempre buscar estudar, buscar fazer cursos de EAD. As próprias empresas hoje, elas assim obrigam os funcionários, a própria avaliação de desempenho que é feita está ligada aos cursos que o funcionário faz, sejam via EAD ou sejam cursos presenciais. Então, hoje, o funcionário ele tem que pensar que ele está na empresa e a empresa é um local para ele se desenvolver. E com isso, ele acaba tendo mais satisfação do seu trabalho e leva a empresa a atingir seus objetivos. E principalmente quando as empresas têm a visão de que, por meio das pessoas, é que ela consegue atingir os seus objetivos. Mais para frente nós estaremos vendo, nesses métodos atuais, o método da avaliação por objetivos, que ele busca, sim, fazer com que a empresa toda atinja as metas. Ou seja, o presidente ele recebe o número X de metas para atingir e ele vai distribuindo essas metas para os níveis hierárquicos que dependem dele. Um outro método que hoje é muito utilizado é o da avaliação por 360 graus. Esta avaliação, ela contempla que os funcionários possam ser avaliados, além deles serem avaliados, eles serem avaliados pelos parceiros, que junto com ele trabalham. Então, seja o fornecedor, seja o colega do lado, seja o coordenador, o gerente, até o presidente, o diretor pode avaliar esse funcionário. Então, ele é avaliado direta e indiretamente. Até chegarmos a estudar avaliação por competência. O que é essa avaliação por competência? O funcionário, desde que ela esteja ligada à política da empresa, o funcionário vai desenvolver determinadas competências. Por quê? Porque elas reproduzem a competência da própria empresa. Ou seja, toda empresa tem uma missão, uma visão e valores. O que é a missão? A missão é aquilo que ela se propõe a fazer, é por onde ela percorre toda a sua trajetória no seu negócio. E a visão são metas que ela estipula para ela a curto, e médio e longo prazo. Então, o empregado ele vai poder identificar, por meio da missão, quais são as competências que a empresa tem que ter para que ela possa ter lucratividade, produtividade e se manter dentro do mercado de trabalho que é altamente competitivo.
Quando a empresa tem clareza, né, do ponto que ela está no seu negócio e até onde ela pode e quer chegar, ela também conta com seus valores. Por exemplo, ela ter ética, ela ser uma empresa que tem um compromisso com seus fornecedores, ela ter qualidade nos seus produtos, ela ter respeito pelo consumidor. Então, são algumas pontuações em termos de princípios básicos com os quais ela pode se relacionar internamente e externamente, e principalmente o que ela está mostrando para o mercado ao qual ela compete com demais concorrentes do mesmo negócio dela. Então, o funcionário, ele vai assumir essas competências. Então, a gente olhando a empresa como se fosse um ser humano, ela tem determinadas competências que estão imbuídas nesses valores que ela se propõe como empresa. O empregado, na medida que ele tem clareza disso, ele absorve essa competência e ele vai trabalhar dentro da sua potencialidade, dentro daquilo que ele quer, daquilo que ele pode desenvolver, desde que a empresa tenha um plano de carreira, desde que a empresa tenha uma visão de RH, onde, por meio das pessoas, é que a empresa tem o seu negócio resolvido, o seu negócio atingido. E estaremos também fazendo a prática, né, da avaliação, porque eu acredito muito que a sala de aula ela é um laboratório, onde o aluno ele vai fazer o exercício do seu futuro papel profissional, no nosso caso, de gestor de recursos humanos. E nós, junto com a professora Liliane, que nesse semestre ela está lecionando a disciplina Treinamento e Desenvolvimento, nós estaremos fazendo um trabalho conjunto. Então, até o mês de março, vocês terão que fazer uma avaliação individual, uma autoavaliação, para saber como é que está sendo o desempenho de vocês em relação a vocês mesmos. E vocês também poderão ter o olhar de outras pessoas, outros profissionais, colegas, amigos, familiares, pessoas que efetivamente conheçam você, para que vocês possam fazer uma comparação e saber se aquilo que vocês acham que o potencial de vocês têm está desenvolvido, ele poderá ser complementado com um programa que vocês farão na sala de aula, né? E aí a professora poderá dar maiores detalhes, um programa de treinamento e de desenvolvimento. Então, pessoal, mãos à obras. Eu já coloquei alguns textos que vocês terão acesso e eu sempre oriento os nossos alunos para fazerem a leitura prévia dos textos ao virem para a sala de aula. Por quê? Porque o aproveitamento deles será muito maior. E eu sei que quando eu fizer alguma pergunta, o aluno vai poder trazer algum material. Obrigada e vamos lá. Até lá, pessoal. Mãos à obras.